Neste vídeo vamos traçar o diagrama do lugar geométrico das raízes desta função de transferência, que tem três polos, um deles na origem e dois que são complexos conjugados e que tem um zero. Teremos, portanto, três ramos. Como há um zero, dois destes ramos tenderão para o infinito. O mais importante nesta função de transferência é que ela tem um ganho que é negativo. Podemos reescrevê-la desta maneira e verificar, portanto, que as regras que habitualmente empregamos para o caso em que o ganho do anel aberto K é positivo e para o caso em que é negativo, terão de trocar. Note-se que isso não acontece apenas por o zero ser de fase não mínima. Já vimos noutro vídeo um exercício em que tínhamos um zero de fase não mínima, mas as regras não trocavam. Aqui assim trocam, porque quando S é igual a J ômega e ômega é muito grande, este termo é desprezável face a este, e ficamos com este sinal de menos, que esse sim é o que troca as regras. Vejamos quais os pontos do eixo real que pertencem ao diagrama quando K é maior do que zero e quando K é menor do que zero. Estes pontos à sua direita não têm nem zeros nem polos. Se as regras não trocassem, pertenceriam ao diagrama quando K é menor do que zero. Visto que as regras estão trocadas, estes pontos pertencem ao diagrama quando K é maior do que zero. Estes pontos aqui, entre 0 e 4, têm à sua direita um zero. Trata-se de um número ímpar. Pertenceriam ao diagrama quando K é maior do que zero se as regras não trocassem. Como trocam, pertencem quando K é menor do que zero. Estes pontos, entre 0 e menos 20, têm à sua direita 1, 2 zeros e polos. Um número par. Estes pontos de menos 20 a menos infinito têm à sua direita 1, 2, 3, 4 zeros e polos. Uma vez mais, um número par. Como as regras trocaram, o semi-eixo real negativo pertence, portanto, ao diagrama quando K é positivo. Vejamos quais são as assíntotas dos dois ramos que vão para o infinito. Como as regras estão trocadas, vamos utilizar para K maior do que zero a expressão 360 graus vezes 0 sobre 2, que dá 0, e 360 graus vezes 1 sobre 2, que dá 180 graus. Para K menor do que 0 é que utilizamos a expressão 180 graus vezes 1 mais 0 sobre 2, que dá 90 graus. A outra, naturalmente, terá de dar menos 90 graus. Se não vejamos, 180 vezes 1 mais 2 vezes 1, que dá 2, a dividir por 2, dá 270, o que é exatamente o mesmo no plano que menos 90 graus. Estas assíntotas interceptam-se num ponto que é dado por a soma dos polos, 0, menos 20, mais 25 vezes a unidade imaginária, menos 20, menos 25 vezes a unidade imaginária. Como sempre, as partes imaginárias cancelam e subtraímos o valor dos zeros. Só há um, é 4, tudo isto a dividir por 2. Vamos, portanto, ter menos 44 sobre 2, isto dá menos 22. Ou seja, vamos ter uma assíntota vertical mais ou menos aqui. Calculemos os pontos de convergência e divergência sobre o eixo real. Para isso temos de calcular a derivada em ordem a S do inverso da função de transferência. Estamos uma vez mais em presença de uma equação que precisa de ser resolvida numericamente utilizando, por exemplo, o MATLAB.
podemos já perceber como é o andamento deste diagrama do lugar geométrico das raízes. Sabemos que quando o ganho K é aproximadamente igual a 0, então os polos do anel fechado estão próximos dos polos do anel aberto. Quando K é menor do que 0, teremos, portanto, o diagrama a evoluir como sempre dos zeros em direção aos polos. Quando K é maior do que 0, teremos o nosso diagrama a partir dos polos, ou em direção aos zeros, ou em direção ao infinito. Portanto, o diagrama partirá daqui para a esquerda. Partirá também destes polos em direção ao eixo real. Obviamente, o ponto de convergência será este. Um dos polos dirige-se então para a esquerda, em direção ao infinito, conforme a assíntota que determinamos de 180 graus. O outro dirige-se para aqui, onde se encontra com este. O diagrama diverge e volta a convergir deste lado. Um destes polos vai para o infinito conforme esta assíntota que determinamos e o outro dirige-se para o zero. Para acabarmos de traçar o diagrama, temos apenas de determinar qual é que é o ângulo de entrada do diagrama nos polos complexos conjugados quando K é menor do que 0 e de saída quando K é maior do que 0. Para isso, tracemos o seguinte diagrama auxiliar. Temos aqui um polo, aqui outro e aqui outro. E agora temos um 0. Pensemos neste polo aqui. Vamos ter uma contribuição deste polo, que obviamente é de 90 graus. Vamos ter uma contribuição deste polo e depois uma contribuição deste 0. Para sabermos que ângulo é este, o mais fácil é olharmos para este triângulo retângulo. Visto que esta coordenada do polo é menos 20, este cateto mede 20. Esta coordenada do polo é 25, logo este cateto mede 25. Este ângulo aqui é o arco, cuja tangente é 25 sobre 20. Para determinarmos este ângulo, o melhor é olharmos para este triângulo retângulo aqui. Isto já sabemos que mede 20, por esta coordenada ser menos 20. O 0 está em 4, logo 24 é o tamanho deste cateto. 25 é o tamanho deste, visto que é a coordenada imaginária do polo. E este ângulo será o arco, cuja tangente é 25 sobre 24 em graus. Este ângulo é aproximadamente 51 graus, este aproximadamente 46 graus. Logo, se este ângulo aqui é de 46 graus, 180 menos 46, fico aqui com um ângulo de 134 graus. Se este é de 51 graus, então 180 menos 51, se fosse 50 dava 130, que assim são 129 graus. A expressão do ângulo para K positivo é aquela que empregaríamos normalmente para K negativo. Portanto, ficamos com o somatório da contribuição dos polos com sinal menos. Menos 90 graus, menos 129 graus, e depois o somatório
da contribuição dos zeros com sinal mais. Ora, 134 menos 129 faz 5. Ficamos com um ângulo de menos 85 graus. Isto, repito, para K positivo. Para K negativo, empregaríamos a expressão 180 graus mais tudo isto que aqui está em cima. E ficamos, portanto, com 95 graus. 95 graus é um bocadinho mais do que um ângulo reto. Menos 85 graus é um bocadinho menos que um ângulo reto. Podemos verificar por este diagrama que finalmente está completo, que quando K é negativo, existe aqui sempre um polo instável. Quando K é positivo, estes polos são estáveis e este também, a não ser que K seja já muito grande. Nesse caso, este par de complexos conjugados finalmente instabiliza. Para sabermos qual é que é o intervalo de valores de K que estabiliza este sistema, empregamos o critério de Rothovitz. Os coeficientes na tabela de Rothovitz preenchem-se desta maneira. E aqui vamos ter este vezes este, menos este vezes este, a dividir por este. Portanto, temos este coeficiente menos este a dividir por este. 40K sobre 40. Este vezes este, menos coisa nenhuma, a dividir por este, dá 40K. Precisamos que este seja maior do que zero, de onde tiramos que K tem de ser maior do que zero. Conforme já sabíamos, valores de K negativos instabilizam o sistema. Para este ser maior do que zero, isso é o mesmo que 1025 ser maior do que 11K e, portanto, K ser menor do que 1025 sobre 11, que é 93,2.